Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito, e aqui do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o melhor seu inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. E essa é uma série de vídeos com tutoriais das regras do Old Dragon RPG, que é esse aqui, ó. O Old Dragon é um RPG de mesa, cheirinho de livro novo, com temática de fantasia medieval e capa e espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição Old School, ou escola véia desse tipo de jogo. Todos os vídeos desse tutorial Old Dragon foram baseados nas regras básicas do Old Dragon RPG, que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Regbox. Nas notas dos vídeos estão os links para o download. O estilo escola véia, ou Old School, é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que de regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos jogadores, no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. Então, continuando a série sobre as classes de personagens de Old Dragon, hoje vamos falar do Homem de Armas e do Ladrão. O Homem de Armas é o especialista em combate. Por ser uma classe versátil, o Homem de Armas pode priorizar a força como atributo principal para o combate corpo a corpo, ou a destreza como atributo principal para o combate à distância. Devido à sua capacidade de resistir aos ferimentos, geralmente o Homem de Armas se coloca em meio aos inimigos para atrair sua atenção e dessa forma proteger seus companheiros mais fracos e feridos. A versatilidade do Homem de Armas afeta também as opções de armas e armaduras a serem usadas, podendo usar qualquer arma e armadura. A partir do 7º nível, o Homem de Armas pode realizar um segundo ataque em seu turno. E a partir do 11º nível, o Homem de Armas pode construir uma fortaleza e conquistar seguidores. Em jogo, o Homem de Armas pode usar dados de 10 faces como seus dados de vida. A gente vai ver isso mais pra frente. E pode também usar todo tipo de armadura, escudos e armas. Entretanto, o Homem de Armas não pode utilizar itens mágicos como cajados, varinhas e pergaminhos mágicos. A evolução do Homem de Armas pode ser encontrada na página 34 do Old Dragon, edição aprimorada, na tabela 73-3. A partir do 5º nível, o Homem de Armas pode optar por se especializar em determinados caminhos específicos. Algumas especializações exigem o requisito de alinhamento específico. As especializações que são opcionais são o Paladino, o Guerreiro e o Bárbaro. O Paladino é uma especialização de alinhamento ordeiro. No 5º nível, o Homem de Armas passa a se dedicar fielmente a uma causa e a erradicar o caos, sendo que todos aqueles que se opõem a essa causa são seus adversários e todos aqueles que abraçam essa causa são seus aliados. Existem diversas causas pelas quais um paladino pode vir a lutar a favor, tais como a liberdade, a vida, a tirania, a opressão, desde tantas outras possibilidades à escolha do jogador. Um paladino é capaz de detectar o caos a 1 quilômetro de distância, desde que se concentre para tal, e recebe um bônus de +1 para cada 3 pontos de carisma nos ataques realizados contra criaturas caóticas. No 8º nível, o paladino causa mais um D6 de dano para cada 3 pontos de carisma nos ataques contra criaturas caóticas.
E o paladino passa a emanar uma aura de proteção contra o caos de 3 metros de rádio, e todas as criaturas caóticas dentro dessa área recebem uma penalidade de -1 para cada 3 pontos de carisma em todas as suas jogadas e na CA, na classe de armadura. No 16º nível, a aura de proteção contra o caos passa a erradicar também em torno dos seus aliados ordeiros, utilizando o carisma do paladino como parâmetro. Se um paladino usar um item mágico caótico, mesmo sem saber do alinhamento do item, ele perderá automaticamente 2 níveis e não poderá usar os seus poderes enquanto estiver portando este item. Se um paladino por algum motivo deixar de ser ordeiro, perderá 3 níveis e perderá também todos os seus poderes até que retorne ao alinhamento apropriado. Uma outra especialização é a do guerreiro. No 5º nível, o homem de armas escolhe uma arma na qual se especializará, recebendo um bônus de +1 nos ataques e no dano, usando a arma escolhida para cada 5 níveis. A partir do 8º nível, a margem de crítico da arma de escolha reduz para 1 para cada 5 níveis. A partir do 16º nível, o guerreiro poderá, uma vez por dia, rolar novamente uma jogada de ataque em que tenha falhado, feita com a arma de escolha. Para terminar as especializações, temos agora o Bárbaro. A partir do 5º nível, o homem de armas rejeita as regras e os costumes da sociedade, adotando uma vida livre e desapegada de leis e da ordem. A partir desse nível, ele não poderá mais usar armaduras superiores às de cota de malha. Porém, sua selvageria o tornará mais resistente, concedendo um bônus de +2 para suas jogadas de proteção modificadas pela Constituição. Ele pode entrar em frenesi uma vez por dia e aumentar a força e a Constituição em +2 para cada 10 níveis por um D4 +2 turnos. Se sofrer dano, entra em frenesi automaticamente, não conta como o uso do dia. O Bárbaro não pode encerrar o frenesi por conta própria, é preciso aguardar um D4 +2 turnos acabarem. Se depois de matar todos os inimigos ainda tiverem turnos de frenesi a serem usados, o Bárbaro se vira contra os seus aliados. A partir do 8º nível, o Bárbaro pode entrar em frenesi 2 vezes por dia, com duração de um D4 +2 turnos, e consegue seguir lutando normalmente até chegar ao máximo de pontos de vida negativos permitidos quando em frenesi. A partir do 16º nível, o Bárbaro pode encerrar o frenesi quando quiser, mas é necessário fazer uma jogada de proteção modificada pela sabedoria. E para cada turno em frenesi, o Bárbaro sofre uma penalidade de -1 nessa jogada de proteção, ou JP. O Bárbaro pode ser morto por dano, mas se sair do frenesi quando os pontos de vida negativos estiverem além do limite, deverá fazer uma jogada de proteção modificada pela Constituição e, se falhar, vai pro saco, cairá morto na hora. Agora vamos conhecer o ladrão do Old Dragon, ladrão. Um personagem ladrão se especializa em arrombar fechaduras, desarmar armadilhas e outras atividades furtivas, além de roubar, pungar e outras formas ilícitas de enriquecimento. Um bom ladrão é membro de uma guilda, pois com os seus contatos consegue descobrir informações secretas, como, por exemplo, qual dos guardas da vigília aceita peças de ouro para fingir que não viu um determinado halfling pulando a janela da casa de alguém no meio da noite. Essa é a lábia, né? Durante as aventuras, o ladrão se mantém o mais longe possível do perigo. Quando o combate inicia, o ladrão procura ficar fora do caminho para, aproveitando-se da distração dos inimigos, atacá-los pelas costas. A função do ladrão não é proteger o grupo, mas sim usar de suas habilidades exclusivas para tornar acessíveis lugares que, em tese, são inacessíveis. Para garantir a sua agilidade e métodos furtivos, o principal atributo do ladrão é a destreza. Um ladrão só pode usar armaduras de couro, mas pode usar todo tipo de arma de uma mão,
apesar de preferir armas mais leves e discretas, utilizando-as em conjunto com armas que ataquem à distância. O ladrão pode usar praticamente todos os tipos de itens mágicos, exceto varinhas, bastões e pergaminhos. Em jogo, os ladrões usam dados de 6 faces como dados de vida. E só podem usar armaduras de couro e não podem usar escudos. Caso contrário, ficam impossibilitados de usar seus talentos de ladrão enquanto estiverem vestindo armaduras pesadas ou escudos muito grandes. O ladrão só pode usar armas de ataque à distância e armas pequenas, que podem ser usadas com apenas uma das mãos. Utilizar armas maiores implica em uma penalidade de -2 nos ataques e no dano. O ladrão não pode usar varinhas, bastões e pergaminhos. A tabela de evolução do ladrão é a T3-4, que está na página 36 do manual do Old Dragon. Ao longo da profissão, os ladrões desenvolvem habilidades que são conhecidas como talentos de ladrão. Para usar os seus talentos, o ladrão deve rolar um dado de porcentagem. Para rolar porcentagem, rolamos 2 dados de 10 faces, com um indicando a unidade e o outro indicando a dezena. Se o teste resultar em um valor menor ou igual ao valor do talento, o ladrão é bem sucedido. Na tabela T3-5, na página 38 do Old Dragon edição aprimorada, apresenta as chances básicas de cada um dos talentos do ladrão. Esses talentos também são modificados de acordo com o valor do atributo de destreza do personagem. O talento arrombar, usado para abrir portas, baús, etc., só pode ser tentado uma vez por fechadura por nível do ladrão, e se o ladrão estiver portando suas ferramentas. O tipo de dado que indica quantos turnos o ladrão demorará para arrombar a porta, tá lá na tabelinha. Os itens especiais podem modificar esse tempo para arrombar. O talento de desarmar armadilhas só pode ser tentado uma vez por armadilha por nível do ladrão. E só poderá ser desarmada a armadilha que for reconhecida e se o ladrão estiver portando as suas ferramentas. É importante salientar que o simples sucesso nessa jogada não revela a localização de uma armadilha e tampouco significa que a armadilha foi desarmada. O que esse talento faz é esclarecer ao ladrão que aquela parte específica do local que ele está examinando contém uma armadilha e se ele obteve sucesso ou não na operação de desarme dessa armadilha. A procura pela armadilha e sua análise para descobrir como desarmá-la não são abrangidos por esse talento. O tipo de dado indica quantos turnos o ladrão demorará para identificar e desarmar a armadilha. Itens especiais podem modificar esse tempo. O talento escalar aplica-se a todo tipo de superfície lisa e íngreme. O personagem poderá fazer uma jogada por turno e cada jogada significa que o ladrão escalou o equivalente à metade da sua movimentação. Se a jogada falhar, o ladrão cairá tomando 1d6 pontos de dano para cada 5 metros. Para quedas inferiores a 5 metros, no caso de falha na primeira jogada do talento, o ladrão não sofrerá dano. O talento furtividade é usado quando um ladrão quer se mover furtivamente, como, por exemplo, passar por um grupo de guardas sem ser percebido ou até mesmo se esgueirar por trás de um monstro e pegá-lo em desvantagem. O ladrão só pode andar furtivamente se permanecer nas sombras escondido ou se não estiver à vista durante o movimento. Ele não pode atacar e ficar escondido. Essa movimentação é feita na velocidade normal do personagem. Um ladrão, utilizando furtividade, pode usar o seu ataque furtivo, que é ótimo, o talento punga, ou seja,
furtar bolsos dos desavisados é um talento arriscado de se usar. Se o resultado da jogada for superior ao dobro da dificuldade, o ladrão não só é visto por todos ao seu redor, mas também pela vítima, que provavelmente não reagirá de maneira amistosa. O talento percepção, que envolve a percepção de armadilhas, por exemplo, é uma jogada de 1d6 onde se checa o sucesso ou fracasso da percepção na tabela T3-5. O talento ataque furtivo é usado quando o ladrão quer atacar após ter se aproximado do inimigo em silêncio ou furtivamente. Nesse caso, ele faz a sua jogada com um bônus de +2 no ataque e causa dano multiplicado de acordo com a tabela T3-5. Quando o ladrão evolui, a partir do 11º nível, o ladrão pode organizar uma guilda e atrair seguidores. E agora nós vamos ver as 3 especializações, o Ranger, o Bardo e o Assassino, que são as 3 especializações do ladrão. A partir do 5º nível, o ladrão pode optar a se especializar em determinados caminhos específicos. Algumas especializações exigem um requisito de alinhamento específico. Então, a partir do 5º nível, o ladrão pode decidir a se tornar um Ranger, que nem lá o Aragorn. Nesse caso, ele toma o rumo dos ermos, né, e se dedica a patrulhar uma determinada área, protegendo-a de um tipo específico de criatura. Além disso, a partir desse nível, o ladrão poderá se deslocar sem deixar qualquer tipo de rastro e receberá +1 para todas as jogadas e na CA, na classe de armadura, envolvendo essa criatura para cada 5 níveis. Nesse ponto, o Ranger poderá utilizar a jogada de reação do carisma contra esses animais. A partir do 8º nível, o Ranger poderá usar 2 armas, recebendo uma penalidade de -2 na segunda arma. A partir desse ponto, o escalar poderá ser utilizado para árvores, penhascos, etc. E o talento percepção servirá para rastrear uma criatura e o Ranger não será mais surpreendido e sempre surpreenderá um inimigo, desde que não se trate de outro Ranger. A partir do 16º nível, enquanto estiver em um ambiente selvagem, o Ranger será considerado permanentemente em furtividade, a não ser que declare ao contrário. Outra opção para o ladrão é se tornar um bardo a partir do 5º nível, quando o ladrão passa a desenvolver a música e a oratória como forma de contar os seus feitos de seu grupo e como forma de motivar seus aliados, dando a eles um bônus de +1 para suas jogadas de proteção. A partir do 8º nível, o bardo poderá lançar magias arcanas de acordo com o indicado em seu bônus de inteligência. A partir desse nível, o bardo aumenta em 10% a chance de que uma criatura que normalmente seria hostil para com ele haja de forma amistosa. A partir do 16º nível, o bônus de moral conferido pela canção do bardo passa para +3 para os ataques e jogadas de proteção de seus aliados. A terceira especialização do ladrão é a do assassino. A partir do 5º nível, o ladrão passa a desenvolver técnicas mais eficientes para matar seus oponentes, recebendo um bônus de +2 no dano para cada 3 níveis, sempre que sua jogada de ataque resultar em um acerto crítico. A partir do 8º nível, o assassino poderá utilizar a sua progressão de pungar para manipular venenos e o aplicar com segurança em suas armas ou em objetos. A partir do 16º nível, sempre que sua jogada de ataque resultar em um acerto crítico, o alvo deverá realizar uma jogada de proteção modificada pela sua constituição ou morrer automaticamente. E aqui nós encerramos a parte do Homem de Armas e do Ladrão para Old Dragon RPG. Espero que vocês tenham gostado, né? Estão gostando desses tutoriais. Baixem as regras básicas do Old Dragon gratuitamente lá no site da editora Redbox e o link do download está logo aqui abaixo no vídeo. E esse foi mais um Nitro Dungeon!